Se você já se comprometeu a estudar várias vezes, mas sempre acaba parando no meio do caminho, você não está sozinho. Eu também já passei por isso e, aliás, eu passo por isso até hoje. Esse vídeo aqui é voltado para você que quer migrar para a área de DevOps, para a área de tecnologia, mas você sente que você não consegue manter uma rotina de estudos eficiente. Talvez você esteja desempregado ou até esteja já num trabalho, né? E mesmo assim te falta vontade, sabe? Te falta energia para você estudar. E isso é mais comum do que você imagina. Antes de conseguir o meu primeiro emprego na área, eu tinha bastante tempo, eu tinha muita garra, sabe? Eu ficava o dia inteiro estudando, eu tava super focada, eu queria mesmo aquela vaga. Só que quando eu comecei a trabalhar, né, tudo mudou. A rotina ficou muito mais puxada, eu terminava o trabalho assim, exausta. Eu não tava aguentando mais olhar para a tela de computador, sabe? Eu só queria descansar, só queria deitar, sair um pouco e eu fui deixando os estudos para depois. E mesmo assim, né, eu sabia que eu precisava continuar estudando, mas não estava funcionando. Eu estudava e aí eu esquecia o que eu tinha aprendido, eu ficava pulando de assunto em assunto. E estudar tecnologia não é como você estudar para uma prova, né? Você precisa praticar, você precisa entender os conceitos, você precisa conectar as informações e você precisa aplicar aquilo, você precisa fazer projetos. Então, não é igual a forma convencional da gente aprender, né? E eu sentia muita falta de conteúdo na internet que explicasse como que eu posso estudar especificamente para a área de tecnologia. E se você se identifica com isso, fica aqui comigo porque eu vou compartilhar nesse vídeo as práticas que me ajudaram a conquistar, né, a minha primeira certificação da AWS no período de 3 meses e também a conseguir manter uma rotina de estudos realista, mesmo que eu não aplique isso 100% do tempo, mas me ajudou a ser mais consistente nos meus estudos. Só que antes de eu te mostrar o como, a gente precisa conversar sobre o porquê. As técnicas de estudo, elas são só ferramentas, né? O que vai funcionar para você, às vezes não vai funcionar para mim, mas o que realmente vai sustentar a sua rotina de estudos é o seu objetivo. Você precisa ter clareza. O seu cérebro, ele precisa entender exatamente o que você quer e o porquê você quer. Então, não adianta você virar para mim e dizer assim: "Ah, Maria, eu quero estudar DevOps". Tá, mas para quê que você quer estudar DevOps? Ah, eu quero estudar DevOps para conseguir um trabalho. Sabe, isso é muito vago. Seu objetivo, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável. Tem que ser algo tipo assim: eu quero tirar a certificação da AWS Cloud Practitioner até o dia 16 de janeiro de 2026. Pra quê? Por quê? Porque eu quero melhorar a minha carreira, eu quero conseguir novas oportunidades, eu quero aumentar o meu salário e eu quero dar mais conforto para minha família. Isso é um objetivo. Você entendeu a diferença? Então, vai depender muito de você, mas descubra de fato por que você quer isso, sabe? A gente não tira a motivação do nada para estudar. Se você não tiver um motivo claro na sua cabeça do porquê que você tá fazendo aquilo, nos momentos difíceis, nos momentos onde você vai estar cansado, onde você não vai querer saber de estudar, onde você vai querer se sabotar, é nesse momento que você vai lembrar do seu motivo. E aí uma técnica muito legal, que você já deve conhecer, que você pode usar para definir esses seus objetivos, é utilizar a técnica da meta SMART, que é uma meta específica, mensurável, alcançável e relevante. E o T, né, de temporário. E depois de você já ter, né, o seu motivo muito bem claro, você também precisa refletir o que te impede hoje de estudar. Pode ser o cansaço físico, pode ser cansaço emocional. Às vezes você só tá com medo, você só tá com medo de aprender algo novo e aí você não conseguir aprender. Então você tem medo de falhar e só por esse medo você nem começa. Então, descubra, né? Reflita o que tá te impedindo. Olhe para dentro de si mesmo, né? Olha a sua realidade. Às vezes é algum problema com a sua família, às vezes é algum problema emocional, é algo que você precisa resolver dentro de você que tá te consumindo energia e por isso você não consegue focar nas coisas que realmente importam para você. No meu caso, na época que eu comecei a falhar muito nos meus estudos,
eu ficava me sabotando. Então eu ia dormir tarde, eu acordava tarde, já na hora do trabalho. Aí na hora do almoço eu inventava uma desculpa pra não estudar, que eu tava muito cansada, que eu queria, sei lá, eu ficava inventando qualquer coisa, entendeu? De desculpa pra eu não estudar. E eu fui reparar uma coisa, porque eu parei e olhei pra dentro de mim e pensei, cara, o que tá me impedindo, sabe, de estudar? O que tá acontecendo? Porque eu não era assim, né? Só foi eu começar a trabalhar que minha energia acabou? Como assim? E aí, eu ficava escutando minha família falar pra mim o seguinte: ah, você só fica nesse computador, né? Você não tem mais tempo pra gente. E aí, eu me sentia muito culpada de estudar, porque imagina, eu ficava o dia inteiro já trabalhando no computador. Aí, quando eu acabava o trabalho, eu ia ficar mais horas ali estudando. Então, isso era um motivo pra eu não querer estudar. Só que foi só eu sentar com a minha família, explicar pra eles, alinhar, falar, olha, eu preciso tirar essa certificação, ela vai ser importante pra minha carreira por causa disso, disso, disso. Eu vou precisar, né, da ajuda de vocês e tudo mais. E aí a minha família super entendeu, compreendeu e passou até a me apoiar. E essa barreira, essa culpa que eu sentia, era uma culpa falsa. Ela nem existia de fato. Então, assim, eu não sei o que é que te barra hoje, mas tenta identificar e resolver isso antes de você sair por aí estudando. Porque senão você não vai conseguir ser consistente. E falando em barreiras, tem uma barreira que ela é invisível, mas que ela é muito poderosa, que é a nossa barreira mental. Tem gente que olha para um assunto difícil e pensa logo de cara assim: ah, eu não nasci para isso, eu sou burro, né? Mas não é assim que funciona. Tem um livro que eu gosto muito, que mudou completamente a minha visão, né, sobre a forma que a gente pensa a respeito das coisas e como a nossa mentalidade afeta as coisas ao nosso redor e os nossos resultados. Ele chama Mindset, da Carol Dweck, eu não sei como fala o sobrenome dela. Ela fala sobre 2 tipos de mentalidade, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Pessoas que possuem a mentalidade fixa, elas acreditam que as suas qualidades, né, como a inteligência, a personalidade, são qualidades inalteráveis. Pessoas com essa mentalidade, elas querem provar que elas estão certas, elas veem o fracasso como algo intimidador, elas tendem a evitar desafios e a desistir facilmente. Já as pessoas com a mentalidade de crescimento, elas acreditam que as suas qualidades básicas, elas podem ser cultivadas e desenvolvidas através do esforço. E essa mentalidade, né, ela gera uma paixão poderosa pelo aprendizado. Então, as pessoas que possuem uma mentalidade de crescimento, elas abraçam os desafios e elas persistem diante, né, dos problemas, dos desafios, mesmo quando as coisas não vão bem. Na verdade, principalmente quando as coisas não vão bem. E você ter essa mentalidade, principalmente no mundo de DevOps, onde a resolução de problemas é constante, é crucial. É muito importante. E os estudos desse livro mostram, né, que as pessoas com a mentalidade de crescimento, elas têm mais sucesso em diversas áreas da vida, inclusive nos estudos, porque elas encaram os desafios como oportunidades e não como provas de que elas são incapazes. E isso, né, essa mentalidade de crescimento é algo que eu venho carregando comigo e eu tento sempre aplicar isso na minha vida, para tudo, não só para os estudos. E se eu decidir que eu vou aprender algo, eu vou aprender, entendeu? Pode demorar o que for, mas eu vou conseguir e vai acontecer. Não interessa o tempo. E você não ter essa limitação, você não colocar limitação no sentido de conhecimento, isso é transformador, literalmente transformador, porque vai mudar completamente a forma como você enxerga os desafios. Porque eu olho para um problema hoje, eu falo, tá, eu não entendi ainda. Eu não sei disso ainda. Como eu faço para saber? Como eu faço para aprender? E você ter essa curiosidade, você ter essa mentalidade de crescimento é o que vai te diferenciar e você vai sair assim na frente de várias pessoas com a mentalidade fixa. E aí você pode implementar isso na sua vida, né? O poder do não ainda. Então, por exemplo, eu não entendi o conceito de Kubernetes ainda.
eu não entendi como é que funciona determinado recurso na AWS ainda. Então sempre coloque, né, o ainda na sua vida, porque isso muda completamente a forma como você vai pensar, como você vai agir. Inclusive, esse tema, ele me lembra um vídeo do filósofo Clóvis de Barros, não sei se vocês conhecem, ele é sensacional, que fala sobre o bril. E sempre que eu posso, né, sempre que eu tô desmotivada, eu assisto esse vídeo, dou muita risada e ele serve de aprendizado pra gente. Então, eu vou pôr aí uma partezinha do vídeo pra você assistir e o link do vídeo completo na descrição. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio, malandro? Você é tosquinho. Você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal. Neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar. E agora sim, a gente pode falar de organização. Para estudar, você precisa de tempo. E para ter tempo, você precisa ter uma agenda. Muita gente não sabe quanto tempo tem disponível porque nem para analisar a própria rotina. Então, se você não tem pelo menos uma agenda onde você vai definir ali o que você vai fazer, você tá perdendo tempo, porque você acaba perdendo o controle da onde você foca a sua energia. Então, hoje, eu tento anotar tudo, né, que eu vou fazer. Então, eu coloco lá na minha agenda trabalho, das 9 às 6, horário de almoço, o horário que eu vou na academia. Um colega de trabalho uma vez viu minha agenda e ele até me zoou, porque lá tava tempo com o Marcelo, que é meu marido. Então, até o tempo pro meu marido eu coloco na minha agenda. Por quê? Porque a gente precisa saber organizar o nosso tempo. E você vai se impressionar quando você começar a anotar o que você faz. Porque aí você vai ver aonde você tá desperdiçando tempo e às vezes o tempo que você achava que você tinha, você não tem. E às vezes pode ser o contrário, né? Você pode olhar, não, realmente, tá sobrando tempo e eu tô gastando com redes sociais, eu tô gastando fazendo coisas improdutivas, enfim. É muito legal quando você passa a analisar como você usa o seu tempo. E aí, obviamente, você vai identificar lacunas na sua agenda, aonde você pode incluir um tempo dedicado para os seus estudos. E, obviamente, esse tempo ele vai variar de pessoa para pessoa. Um pai de família com uma jornada integral de trabalho tem muito menos tempo do que uma pessoa que é solteira, que mora com os pais. E não só muda de pessoa para pessoa, como também muda para você mesmo. A Maria de um ano atrás não é a mesma Maria de hoje. Hoje eu tenho outras responsabilidades que eu não tinha antes e que eu precisei ajustar na minha agenda. Incluir essas novas rotinas. Então, agenda não é algo que você vai fazer uma vez na vida e outra na morte, entendeu? Você sempre tem que estar analisando os cenários, analisando as suas rotinas e entendendo os processos e se adaptando conforme a sua agenda for mudando. E aí, com esse mapa claro, você vai conseguir organizar os seus estudos com base na sua realidade. Então, exemplo, né? Se um curso tem 40 horas e você só tem 1 hora por dia para estudar, você vai demorar em torno de 40 dias para finalizar esse curso. Parece óbvio, né? Mas só fica claro quando você de fato mapeia. Porque sem esse planejamento inicial, você pode criar metas irreais, né? E aí você se frustra e você desiste. Então, clareza é tudo. E se você nunca planejou isso antes, não é de primeira que você vai acertar, né? O planejamento, ele é muito dinâmico. Eu mesma, depois de ter tirado a Practitioner da AWS, eu eu quero tirar a Solutions Architect. E eu coloquei de meta tirar essa certificação em 3 meses, igual eu fiz com a outra. Mas, dessa vez, o curso que eu comprei era um curso em inglês e o meu inglês é intermediário. Então, uma aula de 10 minutos acabou virando uma aula de 50 minutos, porque eu tive que traduzir, aí eu tinha que pausar, voltar. Então, ficou muito mais difícil e vai demorar muito mais tempo para eu conseguir concluir o curso. Fora que acabou nesse meio período aí, eu casei,
né, no início desse ano, eu mudei de casa, minha rotina mudou completamente. E aí acabou surgindo uma outra oportunidade que eu consegui ganhar uma bolsa que cobre a certificação CKA de Kubernetes. E agora meu foco está 100% em tirar essa certificação. Então, meus objetivos mudaram. Eu vou tirar a CKA primeiro e depois eu vou voltar com a Solutions Architect. Ou seja, é importante você analisar e observar a sua realidade constantemente. É tipo você aplicar uma observabilidade, né, da engenharia DevOps na sua vida. É sempre você estar de olho, é você não deixar o tempo escorrer pelas suas mãos, é você tomar o controle disso e estabeleça uma rotina. Tente estudar pelo menos 30 minutos que seja por dia, todos os dias. Tente estudar todos os dias. É muito melhor do que você estudar 5 horas em um dia só e só estudar na próxima semana. Porque o nosso cérebro, ele se adapta quando a gente faz coisas repetidamente, né? Aquilo se torna um hábito. Mesmo que você não tenha tempo, tipo, tira 10 minutos que seja e revise. Mas assim, cria esse hábito de estudar. Porque revisar é estudar também. Se o seu foco é em certificações, estude o que é cobrado na prova e faça muitos simulados, né? Se você quiser, deixa aí no comentário que eu posso fazer um vídeo somente focado no Cloud Practitioner, que foi a certificação que eu tirei, e aí eu faço um vídeo explicando, assim, bem focado nessa certificação, como que eu fiz para estudar, etc. Se o seu foco não for uma certificação específica no momento, for realmente entrar para DevOps, que seja, pega um roadmap, siga um passo a passo e não se distraia. Sabe? Você comprou um curso lá de DevOps, você comprou um curso de uma das tecnologias de DevOps, cara, faz esse curso até o fim, sabe? Começa o curso e termina o curso. Para de ficar comprando vários cursos. Eu tinha essa mania, sabe? Eu vou comprar 10 cursos aqui, e aí eu começava um, aí depois eu pulava pro outro, e aí você não rende. Então, termine as coisas que você prometeu pra si mesmo, sabe? Você comprou o negócio, faz o negócio até o fim. Evite distrações. Evite comparações, distrações. Eu me distraio muito, eu tenho esse problema, então às vezes eu tô no LinkedIn, e aí lá no LinkedIn você sempre vê, né? Fulano tirou tal certificação, ciclano fez tal projeto prático, e aí você começa a olhar todo mundo fazendo as coisas, e aí você começa a se comparar e achar que você, sabe, não tá fazendo o suficiente, mas a jornada é sua, e não fica se distraindo, não fica tentando achar um atalho, porque o atalho não existe. Então, construa um hábito, tenha um hábito firme. E eu vou te recomendar 2 livros, inclusive eles estão aqui, vou pegar ele aqui. Caso você queira se aprofundar nessa questão de hábitos, de como você pode construir hábitos e gerenciar melhor seu tempo, o primeiro é esse aqui, Hábitos Atômicos, mudou completamente a minha vida e a forma como eu gerencio o meu tempo, como eu construo hábitos. E esse daqui, que é muito bom, que chama A Tríade do Tempo. São 2 livros maravilhosos, então eu super recomendo que vocês leiam. E agora que eu já dei as dicas para vocês iniciais e que, na minha opinião, são fundamentais antes de você começar a estudar de fato, vamos para as dicas práticas e técnicas que eu pesquisei e também algumas que eu apliquei no meu processo e que têm me ajudado bastante a manter uma rotina consistente e a manter um aprendizado mais eficiente, né? Um dos pilares para você otimizar os seus estudos é você compreender os 2 modos de trabalho que o seu cérebro tem. O modo focado e o modo difuso. O modo focado, ele é ativado quando você está prestando atenção intensa a uma tarefa ou no professor, por exemplo. Já o modo difuso, ele ocorre quando o seu cérebro está relaxado, permitindo que ele faça conexões mais claras e pense de uma forma mais criativa. É por isso que muitas vezes as boas ideias, elas surgem durante uma caminhada, depois de um período de concentração. E para você aprender de uma forma eficaz, o seu cérebro, ele precisa alternar entre esses 2 modos. Então, você precisa primeiro se concentrar, de fato, naquela atividade, e aí depois você precisa de momentos de relaxamento, para que você consiga consolidar aquela informação com mais clareza. Então, se você empacou num exercício de DevOps ou em algum conceito complexo, faz uma pausa de 5 até uns 10 minutinhos mesmo, para você relaxar. Né, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, sai da frente do computador e vai fazer alguma coisa, vai, sei lá, beber uma água, porque aí, às vezes, nesse momento onde o seu cérebro está no modo difuso,
você vai consolidar aquela informação e na hora que você entrar em contato com essa informação de novo, vai ser muito mais fácil e você vai começar a assimilar os processos. A segunda dica, que é uma dica que eu esquecia muito no começo, é a questão da revisão. Então, você não pode simplesmente fazer uma aula, um curso e aí você fez uma vez na vida e pronto. Achou que, assim, você vai lembrar sempre. Não. Tem até um estudo que fala, né, que a gente esquece cerca de 50% do que a gente aprendeu em apenas 1 hora e 70% nas 24 horas. Mas quando você faz a revisão, né, no momento certo, você consegue quebrar essa curva do esquecimento, tornando ali a sua memória mais duradoura. Ou seja, você precisa ter rotinas que vão englobar a revisão. Então, eu vi uma aula hoje, logo depois de ver a aula, já revisa aquela aula, já escreve ali e revisa. No dia seguinte, revisa o que você aprendeu nessa aula. E aí tem, né, as revisões espaçadas, eu vou deixar um gráfico aí para você ver. A revisão, ela tem que ser feita aos pouquinhos, ao longo das semanas. O que é aprender, né? Aprender significa você criar novas conexões neurais ou fortalecer essas conexões no seu cérebro. Então, para que essas correntes cerebrais, né, elas se fortaleçam, o seu cérebro, ele precisa de tempo e a revisão, ela é crucial. Outra dica que eu dou é você ir primeiro para os exercícios mais difíceis. Isso está muito relacionado com o vídeo anterior que eu falei, que é da aprendizagem baseada em problemas, que é você primeiro ter o problema ali na sua frente e depois você ir construindo esse conhecimento de trás para frente, até você chegar na teoria e até você resolver esse problema. Fazer isso vai te aproximar do dia a dia prático, né, de um engenheiro DevOps, porque a gente faz isso o tempo inteiro na nossa profissão e vai te ajudar a consolidar melhor aquela informação. Outra coisa extremamente importante é o sono. O sono, ele é fundamental para o aprendizado, porque é durante o sono que o cérebro ele consegue consolidar tudo que foi aprendido naquele dia. Então, virar à noite estudando, vou estudar de madrugada porque eu sou do time da madrugada, isso daí é uma farsa. Isso daí a longo prazo vai só prejudicar o seu sono e prejudicar a sua saúde e você, cada dia que vai passando, você vai retendo cada vez menos aquela informação. E a técnica para mim que mudou a chave, tá? Principalmente para DevOps, para Tech, é a técnica de você explicar para você mesmo, para alguém. Enfim, quando você ensina um conceito, você aprende, assim, absurdamente, você consegue lembrar muito mais fácil desse conceito. Então, quando eu estava estudando, seja para certificação, ou para entrar em DevOps, sempre que eu acabava um assunto, por exemplo, eu acabei de estudar Docker, eu pegava e eu tentava explicar tudo que eu aprendi de Docker. Então, eu pegava meu celular e eu me gravava falando. E isso me ajudou demais a decorar, né, e a aprender, de fato, aquilo. Fora que eu sempre tento relacionar aquele assunto com outras coisas do dia a dia prático. Às vezes, eu tento relacionar com coisas que às vezes nem tem nada a ver, mas eu consigo fazer analogias. E essas associações, elas são muito boas, porque você realmente está criando conexões dentro da sua cabeça. Então, muitas vezes, né, quando a gente lê um texto ou a gente assiste uma explicação, a gente acha que a gente entendeu. E é totalmente diferente quando você acha que entendeu, e aí você vai tentar explicar e você não entendeu, porque é totalmente diferente explicar, sabe? Ouvir, entender é fácil, mas quando você tem que ter essa força, né, que você gasta energia para poder explicar, é aí que tá o segredo. Então é você fazer um esforço mesmo, é como se você estivesse na academia levantando peso, sabe? Tenta lembrar daquilo antes de você já achar a resposta, né? Algo que ajuda muito são flashcards. Quando eu tava estudando para Practitioner, eu fiz flashcards nesse site aí, que eu vou deixar na tela, que eu esqueci o nome, e me ajudou demais. Por quê? Porque eu olhava aquela pergunta e eu, na minha cabeça, tinha que lembrar o que aquilo significava, e aí, quando você vira, né, tem o significado lá. Então, isso me ajudou muito, assim, extremamente. Eu usava esses flashcards nas revisões e isso ajudou demais no meu processo. E falando dessa técnica de você explicar para você mesmo, né, explicar um assunto, é você tentar simplificar esse assunto, que tem muito a ver também com o vídeo que eu postei, que falando do dia a dia do DevOps, que a gente tem que ser simples.
e tecnologia são conceitos muito complexos. Mas quando você tem a capacidade de pegar um assunto complexo e tentar explicar ele de uma forma simples, você não tem noção do poder que isso tem. Porque a lógica é bem simples. Se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entende essa coisa completamente. E essas técnicas que eu trouxe para você são técnicas comuns, né? Que se você pesquisar, você vai encontrar. São técnicas comprovadas cientificamente. Só que saindo um pouco disso, focando mais em tecnologia, eu vou te dar aqui algumas dicas que eu aplico nos meus estudos. A primeira coisa é o que eu falei da questão de você ter um foco. Ou seja, comprou um curso, faz esse curso. Siga os laboratórios práticos desse curso. Ah, Maria, o curso não tem um laboratório prático. Então, você vai pegar a tecnologia específica que você está estudando. Eu vou pegar de exemplo Terraform, tá? Quando eu estava aprendendo Terraform, o que eu fiz? Eu comprei um curso de Terraform e eu reparei que não tinham muitos exercícios práticos ali que englobassem mais a questão de cloud, DevOps. Era algo mais teórico. Como eu preciso da prática, eu finalizei o curso e aí eu fui buscar outros cursos exclusivos de laboratório. Então tem o Matheus Muller, eu acho que fala Matheus Muller. Eu comprei o curso dele de EKS, onde ele sobe um ambiente EKS em Terraform. Foi um curso sensacional, porque eu aprendi como consultar a documentação, eu aprendi como subir os recursos, eu fiz o laboratório. E só o fato de eu fazer, eu já aprendi muito mais do que ficar só na teoria. Então essa é uma dica essencial. Se aquele curso que você está fazendo não tem laboratórios práticos, busque laboratórios práticos específicos para aquela tecnologia, para que você consiga aplicar, fazer. E não para por aí. O que eu fiz depois de acabar esse laboratório prático? Eu fui e tentei fazer um sozinha, sem ver aula, nada. Então eu fui, sentei na frente do meu VS Code ali e falei, eu vou subir uma infra, sozinha. Fui lá e me virei nos 30 só com a documentação e com a ajuda da inteligência artificial também. E aí a minha segunda dica, que é use IA. Gente, a IA tá aí pra isso, pra te ajudar. Então nos estudos, use e abuse, entendeu? Pega lá, pergunta, tá dando um erro, você joga o erro lá pra tentar entender. Usa ela como uma forma de você aprender. Não pra ela fazer por você, mas pra ela te explicar aquele conceito. Então, às vezes, eu olhava, via que tava dando um erro, eu não tava entendendo. Aí eu jogava lá no ChatGPT, no Cloud. Tem o Grok agora também, que é do Twitter, se eu não me engano. Muito bom pra código. Recomendo, tá? Tô usando a versão paga e, assim, tô muito impressionada. Então, eu tenho uma dúvida de um conceito, eu jogo o erro lá, por exemplo, e ele me fala um negócio que eu não entendi. Aí eu começo a conversar com ele e perguntar. E aí ele vai me respondendo e às vezes eu não entendo. Eu falo assim, tem como você me explicar de uma forma mais simples? Você consegue fazer uma analogia para algum assunto específico? E aí ele me ajuda até eu conseguir entender. E tem uma coisa muito legal que eu faço também, que eu acho que, eu não sei se é comum, mas eu vou perguntando e eu tento tirar conclusões. Então, por exemplo, o professor me explicou, alguém me explicou algo. Eu tento explicar para essa pessoa o que eu entendi. Às vezes, o que você entendeu não é o que a pessoa quis dizer. Então, ter essa confirmação é muito boa, porque quando você passa aquilo para suas palavras, você diz para a pessoa que de fato você entendeu e você consegue confirmar se aquilo que você entendeu é de fato o que a pessoa quis dizer. Porque isso evita também erros de comunicação. Eu faço isso tanto com seres humanos, quando é alguém me ensinando algo, quanto com IA. Então, às vezes, a IA me responde um negócio, eu falo, então significa que é isso, 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 isso? Aí ela vai responder, não exatamente. Aí eu falo, não, então é isso, isso, isso. Aí ela, sim, é isso. Aí você consegue associar muito melhor. E tem outra coisa também, focado, né, em DevOps, quando a gente fala de técnica de estudo, que eu aplico na minha forma de aprender, tá? Isso aqui é uma opinião minha e cada um tem seu jeito de estudar, mas é que quando tem os vídeos teóricos, eu vejo, mas eu vejo muito rápido, entendeu? Eu não fico muito tempo ali no teórico. Quando eu quero aprender de fato algo, eu vou direto para os laboratórios, que é a questão da aprendizagem baseada em problemas. Então, às vezes eu não sei,
E eu vou de cara com o problema, porque isso treina e você vai desenvolvendo essa bagagem para conseguir fazer esse processo reverso que eu expliquei. E por fim, tá, pessoal? Esse vídeo tá enorme, eu sei. Me desculpem, mas é que eu acho que eu empolguei, porque quando a gente fala de estudos, eu sou apaixonada e eu tenho muita coisa para falar aqui. Eu posso fazer uma playlist aqui só de estudos e de como você pode se desenvolver, porque eu amo isso. É você cuidar do seu hardware, do seu corpo. Cuide da sua saúde. Não adianta você querer estudar, aprender coisas complexas, se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não faz exercício físico. A gente que trabalha com TI, a gente fica o dia inteiro no computador, a gente fica sentado, sente dor nas costas, né? Eu sou nova e já sofro de dor nas costas. Postura, enfim, você precisa se movimentar. Você precisa mexer esse corpo, você precisa colocar esse coração para bater. Então, não subestime o poder disso. A gente tende a separar, né, a nossa mente do nosso corpo, mas nós somos um ser só. Um não funciona sem o outro. Então, não é algo separado. A gente é um só. Então, faça exercícios, né? Vai fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Você precisa também sair um pouco do seu mundo. Eu não sei, pessoal de tech é meio nerd, geralmente. Então a gente tende a ser mais fechado, a gente tende a ser mais isolados, digamos. É muito importante que você saia de casa, se você trabalha home office, vai caminhar, vai fazer alguma coisa diferente. Então separe na sua agenda um tempo para isso. Por quê? Isso muda completamente todo o resto da sua vida. Inclusive a sua motivação para estudar, a sua vontade. Essas, então, foram as técnicas, né, que mais me ajudaram a me manter consistente, mesmo quando o cansaço batia. Mas você tem que entender também que o mais importante é você começar simples e adaptar ao seu estilo. Se você quiser tentar seguir, assim, um método perfeito, engessado, você vai travar. Eu sei disso porque eu já tentei ser 100% certinha, sabe? E não deu certo, né? A gente é ser humano, a gente não é perfeito, a gente vai errar, vai ter semana que a gente não vai conseguir estudar e tá tudo bem, né? É você não ficar se cobrando demasiadamente, mas é também você não desistir e nem se sabotar. Tem que ter um equilíbrio. Então, é isso. Falei demais nesse vídeo, eu acho que vai ser o vídeo mais longo do canal, mas eu de fato quis trazer aqui coisas que eu aplico na minha vida, que eu vejo que mudaram completamente o rumo da minha vida e da forma como eu lido com os problemas. E se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar com alguma dessas dicas, deixa um comentário legal aqui. Eu quero agradecer que a gente bateu 1000 inscritos. Nossa, não sei nem o que falar, eu tô extremamente feliz. Eu não sabia que ia tomar essa proporção que tomou. Então eu agradeço de coração a cada pessoa que comentou, a cada pessoa que curtiu, que compartilhou meu vídeo. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque eu vou continuar postando conteúdo sobre o mundo de DevOps, sobre o mundo de tecnologia, um pouquinho de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, voltado para essa área. Então não deixa de me seguir. Curte esse vídeo, se inscreve, compartilha, deixa um like aí. E se você tem vontade de entrar para a área de DevOps, não sabe por onde começar, eu tenho um roadmap que eu mesma fiz, totalmente gratuito. Então clica no card que está aparecendo na tela aí agora, que é o vídeo que eu fiz falando da minha jornada. E se você quiser se conectar com pessoas da área, vai ter o link do meu grupo no WhatsApp aqui na descrição, onde o pessoal está fazendo networking, tirando dúvidas, enfim. Já tem muita gente legal lá, então não perde essa oportunidade de se conectar. E o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.